Bom dia a todos. Bom dia. Que o nosso amado Mestre nos envolva com a sua luz, né? Para que nós possamos aproveitar as energias da casa que já foram trazidas pela espiritualidade, para que a gente fosse beneficiado. Eu sempre digo que para isso a gente precisa estar receptivo, né? Então que estejamos receptivos a essas energias para que a gente possa aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Então hoje a gente vai falar sobre a importância da família na existência terrena. Esse tema me foi proposto e é muito benéfico a gente falar sobre isso, porque nós vivemos uma época em que nos parece que a família está perdendo um pouco o seu papel, né? As pessoas estão confundindo um pouco o papel da família, desvalorizando, digamos assim, né? Parece que hoje em dia, quanto mais apartados da família, melhor é. E a gente vai falar um pouco sobre isso à luz do Espiritismo, para mostrar que não é bem assim, né, que acontece, não é dessa forma que a gente tem que encarar essa situação. Então, um dos grandes propósitos que cada ser humano carrega é de desenvolver os potenciais que o Criador deixou depositado em cada um de nós. Todos nós, quando encarnamos, nós somos, digamos assim, são colocados em nós potenciais para que a gente possa desenvolver a nossa programação. Deus não faz com que a gente encarne e fale assim, vai lá e se vira, está por sua conta. Não, nós temos as nossas potencialidades e nós temos a obrigação de desenvolver essas potencialidades ao longo da nossa existência, né? Fazer com que eles se despertem, com que eles sejam colocados a nosso favor e em favor do próximo, né? Então, Deus criou o homem para ser um ser social. Nós não fomos criados para sermos sozinhos, para vivermos isolados. Nós precisamos viver em sociedade, né? E é o contato com o outro que a gente identifica o bem e o mal que existe dentro de nós. Se nós vivêssemos sozinhos, nós não teríamos condições de identificar as nossas virtudes e as nossas más inclinações, né? Sozinho, a gente fosse pensar, não, eu vou viver, vou me isolar, o mundo está muito ruim, eu vou escolher uma montanha, vou subir, montar uma barraquinha e ficar vivendo lá isolado. Isso seria um desperdício não só de tempo, como da nossa encarnação, porque nós precisamos do contato com o outro para poder, como eu disse, identificar o que precisa ser corrigido em nós e colocar a favor do próximo o que há de bom em nós. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele determinou que, para que a gente começasse a nossa vida social, fosse no lar, fosse num agrupamento de espíritos que têm questões em comum para serem resolvidas. Às vezes são questões de correção e às vezes são questões de estímulo, né? Espíritos que são agrupados para corrigirem situações do passado e outros que são agrupados para que uns impulsionem, né, o desenvolvimento espiritual do outro. Então, é na família que nós temos os nossos primeiros e mais importantes contatos sociais, né? A gente começa ali com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a avó, com a tia, com a madrinha, enfim, né? As famílias hoje em dia, já lá atrás, já eram formadas das mais diversas formas e isso vem mudando constantemente ao longo do tempo. E quando a gente fala em família, por si só a gente tem que encarar as suas singularidades. Não é de desconhecimento de ninguém que hoje as famílias são formadas muito diferentes do que a gente via antigamente. Antigamente era o pai, mãe e filhos. Hoje não. Hoje nós temos pai, filhos. Mãe, filhos. E nós que somos espíritas precisamos encarar isso com naturalidade. Afinal de contas, nós aprendemos que os espíritos não têm sexo, né? Os espíritos, nós encarnamos aqui no gênero masculino, gênero feminino, mas as questões sexuais para os espíritos não existem. E não nos cabe julgar as escolhas das pessoas, né, e a forma com que as pessoas escolhem viver. Nós temos que respeitar essas famílias e procurar entender e compreender à luz da doutrina espírita como cristãos que nós somos. Porque se nós, a gente vem até aqui, uma casa espírita, falar de amor, de perdão, de caridade, de compreensão, de empatia, de aceitação. E quando a gente vê um grupamento familiar diferente daquele que nós estamos acostumados e a gente julga aquilo como errado, nós estamos desviando do que a gente aprende aqui dentro.
Então, embora a gente compreenda que sejam situações inusitadas para nós, afinal de contas a gente já passou dos 30, né? A gente passou dos 30, um pouquinho depois dos 30, a gente veio acostumado de uma outra forma. E a geração anterior à nossa também mais ainda. Mas precisamos acompanhar a vida e sempre sem julgar, né? Mas fechando esse parênteses, as famílias elas estão em constante transformação. Mas apesar dessas transformações, a família nunca deixou e nunca deixará de ser a base estruturante do nosso progresso. Ela nos dá base para o nosso progresso. São os espíritos que chegam antes de nós e que desempenham o papel de pai e mãe, que têm a responsabilidade de nos receber e nos encaminhar para o nosso progresso moral. Quando a gente recebe um filho, uma filha, né, ou qualquer outra criança, outro espírito que está chegando sob a nossa responsabilidade, porque hoje em dia às vezes acontece de ter uma família que está criando um sobrinho, está criando, né, um afilhado, que por algum motivo os pais e a mãe não puderam, então estão sob a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade não inclui apenas a educação, né, intelectual, você dá alimentação, você dá saúde, enfim, todos os direitos que a Constituição garante. Ela inclui a gente encaminhar aquela criatura para o seu desenvolvimento moral, né? E isso é uma responsabilidade muito maior do que essas da matéria, digamos assim, né? Porque isso vai refletir para o restante da vida desse espírito imortal. O que a gente plantar nessa criança, nesse espírito que está chegando agora, vai refletir na vida dele. E o próprio livro dos Espíritos diz que se nós falharmos nessa missão, um dia nós poderemos estar na situação de estar vendo aquele espírito se debatendo nas trevas ou no umbral e vão falar: a sua falha causou isso, você tem responsabilidade desse espírito estar nessa situação. E acho que nenhum de nós gostaria de estar, né, vendo isso. Então, na questão 774 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem a não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Então, a pergunta, né, trocando em miúdo, ele pergunta assim, porque muita gente observa que na natureza, os animais, eles ficam muito pouco tempo com as suas crias, né? Quando o filhote já tem condições de se alimentar sozinho, a mãe já abandona, não quer mais saber, siga sua vida e vamos que vamos. Embora, acho que até nos animais isso já está mudando. A gente observar muita coisa que a gente tem visto, os animais também estão em constante evolução e estão bem mais humanizados, digamos assim, né? Mas, enfim, a pergunta é essa. E a resposta dos espíritos é: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tomam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, os Espíritos respondem que a gente não pode se comparar com os animais, né? Até porque a consciência dos animais é muito inferior à nossa, né? Nós, na verdade, somos responsáveis também pelo progresso dos nossos irmãos animais, que são irmãos menores, né? E que a gente não deve comparar, porque há em nós algo muito mais consistente do que nos animais. Nós temos necessidade de progredir. Os animais, eles vão progredindo também de uma forma natural, mas eles não têm expiações, eles não têm provas para passar. Nós temos, né? Então, Deus quer, eles dizem, né, que a gente aprenda a se amar como irmãos, e por isso que a gente precisa ficar agrupados, precisamos ficar próximos uns dos outros para que a gente aprenda. Muitas vezes uma pessoa que encarna na nossa família conosco é um irmão que a gente teve desavenças muito graves e que nós estamos recebendo a oportunidade bendita de estarmos juntos para aprender a amar, para corrigir as nossas faltas anteriores. E a gente precisa se esforçar para isso, né? E não agravar ainda mais o quadro. Então, qual que é a mensagem que a gente aprende com essa questão, né? Essa questão 774? Que é pela vida em sociedade que o homem aperfeiçoa suas faculdades incompletas e se melhora, pois somos seres sociais e sem isso não haveria progresso moral. Então a gente tem que entender que o isolamento não nos traz nenhuma vantagem.
Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou me afastar da minha família, eu não quero mais saber, porque só briga, é só discussão, eu não consigo conviver com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, esquecendo que essa oportunidade de estar juntos é a oportunidade da gente aprender a amar. A gente se afastando, a gente só vai postergar essa situação, porque a gente sabe que enquanto a gente não resolver tudo que há para ser resolvido, a gente não vai sair daquela situação. Nós vamos voltar novamente juntos e vai se repetir, até que a gente entenda que é preciso colocar mais amor naquilo. Eu sempre, quando faço algum atendimento fraterno e a pessoa fala para mim, relata, né, essas desavenças, que é comum. Com quem que a gente mais se desentende? Com quem está mais próximo da gente. Não tem o que fazer, é com quem está mais próximo, né? É quem toma as pancadas da gente. Então eu falo, isso é normal, é natural. O que a gente tem que fazer? Colocar mais amor. Quanto mais a coisa fica feia, mais amor tem que colocar. Porque o amor é quem soluciona tudo, não tem outra forma. E por mais que a gente se desentenda com o pai, com a mãe, com os irmãos, a gente ama. Só que são pessoas com pontos de vista diferentes, né? Com temperamentos diferentes e que fatalmente vão ter alguma diferença nos seus pontos, na sua forma de encarar as situações. E às vezes, né, na maioria das vezes, isso traz realmente brigas e discussões que a gente precisa aprender a passar por cima e deixar que o amor conduza essa relação. Então, por ser a família o nosso primeiro e mais importante convívio social, é lá que estão os nossos principais desafios. É como eu falei, é o primeiro lugar onde a gente chega e é o primeiro lugar onde a gente vai começar a encontrar as diferenças, né? Por exemplo, se eu tenho uma família com 5 irmãos, não é difícil a gente ver a mãe falando, né? Meus filhos são como os dedos da minha mão. Cada um é diferente, cada um tem um tamanho, cada um pensa de uma forma, um é mais calmo, o outro é mais agitado, um é mais reativo, o outro aceita tudo. E é assim. E esses 5 irmãos, junto com os pais, vão ter que aprender a conviver, né? Respeitando as diferenças uns dos outros. E que desafio grande é para esses pais ajudar esses 5 espíritos, né, a se entenderem, a se harmonizarem, a dar as mesmas bases morais, né, sendo que cada um já chega aqui, somos espíritos que já carregamos conosco as nossas mazelas, as nossas más inclinações, porque não é à toa que a gente está num planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos bonzinhos, não seria aqui que a gente teria encarnado, né? A gente estaria num planeta mais feliz, onde essas situações seriam mais raras. Mas nós estamos aqui, então isso já denota a nossa origem, digamos assim. Então, realmente é um desafio a gente conseguir harmonizar tudo isso, né? E esses desafios foram escolhidos por nós mesmos, conforme descrito na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Nós participamos das escolhas das nossas provas, né? A gente não consegue escolher o gênero, mas a gente escolhe as provas. E daí, só que quando a gente chega aqui, a gente tem o famoso véu do esquecimento. E aí a gente começa, quando a coisa começa a apertar para o nosso lado, a gente começa a se sentir injustiçado, começa a se sentir abandonado por Deus, começa a se perguntar por quê? Porque eu sou tão bom, não era para estar passando por isso, porque nós somos ótimos, né? Nós somos alecrim dourado, né? Que nasceu no campo, né? Mas os outros são tops. É cheiroso, uma maravilha. Os outros é que são ruins, né? É sempre assim. E a gente esquece da nossa condição de perfeitos. Todos nós carregamos trevas dentro da gente. A gente carrega essas trevas, não tem jeito. E a gente veio para cá para fazer com que elas sejam cada vez mais sufocadas dentro de nós e fazer brilhar a nossa luz. Só que isso exige um trabalho muito árduo, muito constante, né? E sobretudo quando a gente tem que lidar com as nossas e lidar com as pessoas que estão em torno de nós. Porque a gente às vezes fala assim, nossa, mas aquela pessoa ela tem o poder de despertar o que há de pior em mim. Mas a gente não pode dar esse poder para outra pessoa, né? Porque se ela consegue fazer isso, é porque na verdade isso já está bem, está muito forte em você ainda. Porque quando a gente já conseguiu dominar algo, não vai ser tão fácil de alguém conseguir nos tirar do sério de novo, né? Então a gente precisa começar a observar que está na gente, né? Então, todos nós quando reencarnamos, a gente tem um projeto espiritual e muitos dos nossos familiares estão
incluídos nesse projeto espiritual da nossa reencarnação. Eles já estão ali. A gente, inclusive, se encontra com eles antes de reencarnar, né? Quando já está sendo preparada a nossa reencarnação, a gente se encontra no mundo espiritual com esses espíritos que vão ser nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e a gente concorda com tudo, né? Porque lá no plano espiritual é uma maravilha. Não, eu vou, lógico que é você que vai ser minha mãe, que maravilha. Não, vai dar tudo certo, né? E às vezes não também. A gente tem aquela história na obra de André Luiz do Segismundo, né? Que ele, quando soube com os pais que ele ia reencarnar, ele ficou apavorado, porque ele tinha sido amante da mãe dele numa encarnação e tinha assassinado o pai na outra, nessa mesma encarnação por conta disso. E aí ele ficou apavorado, falou, como eles vão me receber? Né? Porque eu fui amante dela, eu matei ele porque eu queria ficar com ela, como que eles vão me receber? Né? Então ele tinha muito medo, então foi feita toda essa preparação, essas aproximações para ele compreender que ele ia ser recebido com muito amor, que o objetivo daquilo tudo era exatamente superar essa situação através do amor. Né? Então a gente também sente muitas vezes isso, dependendo com quem a gente vai encarnar. Imagina, a gente pensa em alguém que a gente possa ter feito um mal muito grande, aí vamos chamar, vem aqui, Luciana, vamos lá, vou te apresentar seus pais na próxima encarnação. Quando eu chego lá, eu falo, nossa, meu Deus, dá uma posteira. Tá, mas vai ser nossa, né? Mas não, né? Crescer é para evoluir, vamos encarar. Só que quando a gente chega aqui, a gente não tem mais essa consciência como a gente tem lá no plano espiritual. Até porque é necessário, porque senão a gente, que esperto que somos, a gente vai falar, não, eu vou me comportar como uma slave, porque eu preciso reencarnar, preciso liberar isso. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça isso por amor, por um sentimento natural em nós, e não buscando vantagem. Né? E a gente sabe que se deixar, a gente quer vantagem em tudo, né? Então a gente precisa desse dose do esquecimento para tudo isso. Então esses encontros mais firmes, onde há de fato uma união conjugal, onde há um recebimento do Espírito como os filhos, não são por acaso. São situações escolhidas por nós mesmos. Então, nenhum nascimento aqui na Terra é produto do acaso. A gente não pode pensar que Deus e seus enviados, a espiritualidade, esse Deus que criou tudo de forma tão perfeita, vai deixar que aconteça alguma coisa por acaso. Nada é por acaso, nem aquele filho do carnaval, lembra aquela história lá, porque foi no carnaval, aconteceu por acaso, não foi por acaso. Existe uma programação para aquele espírito, para aquele óvulo, aquele espermatozoide ser fecundado naquele dia, né? Então, a gente precisa entender que nada é por acaso. Por isso que também, isso é assunto para outra palestra, por isso que a questão do aborto, né, no meio espírita, na sociedade, precisa ser avaliada com muito cuidado, né, para que a gente seja justo e que a gente siga as orientações da espiritualidade, o que Deus quer para nós. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, só falando dessa questão do aborto. Eu posso dizer para vocês que eu não tive um parto. Eu fui abortada tardiamente, digamos assim. Porque a minha mãe utilizou remédio para aborto a minha gestação toda. E eu nasci de 7 meses. Então, quando eu falo nessa questão do aborto, eu falo por mim. Porque se ela tivesse conseguido o intento dela, eu não estaria aqui falando para vocês. Então, eu acho que ninguém tem o direito de interromper a trajetória de outra pessoa. Porque quando a gente fala, é meu corpo, eu decido, não, você está decidindo por alguém que não tem defesa. Aquele ser está aí não tem defesa. Então, quando alguém engravida, você está carregando uma outra vida que não tem defesa. Então, você não está mais decidindo só por você. Mas isso é conversa para uma outra ocasião, para uma outra, né? Vamos fechar esse parênteses aí. Então, a gente precisa compreender muito bem essas questões. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela nos traz a seguinte mensagem. Esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então, só reafirmando o que eu acabei de falar, não existe o acaso, né? Preciso também, já que eu falei dessa coisa do aborto, lembrar que a própria espiritualidade diz que quando o espírito que está chegando colocar em risco o que já existe,
o aborto é aceitável. Então, que fique claro. E existem aí várias ramificações dessa afirmativa. Né? Crianças que são abusadas e não têm nem idade para engravidar e que a gravidez é de risco. Enfim, várias situações, tá? Só colocando que a espiritualidade também nos alerta sobre isso. Nós precisamos encarar os nossos vínculos familiares como uma necessidade de progresso, como nossa mais importante ferramenta de aperfeiçoamento moral. Então, as nossas relações familiares são uma ferramenta muito importante para o nosso aperfeiçoamento, porque é dentro de casa que a gente aprende as primeiras noções, que a gente vai ter que aprender a dividir, porque a gente tem que dividir o amor dos pais entre os irmãos, né? Às vezes até se você é um filho único, o filho também tem que aprender a dividir o amor do pai e da mãe, porque eles precisam ter um momento só deles também. O filho não pode ser a estrela da casa e tudo gira em torno daquele espírito. Não é assim, então a gente vai aprender dessa forma. Aprender a renunciar, aprender a ceder, aprender a respeitar. Então, os aprendizados começam ali, porque quando essa criança vai para o próximo grupo social, que é a escola, sem ter tido essas noções, é muito difícil para ela e para os outros que vão conviver com ela, né? Então, muitas vezes os conflitos dentro de casa ultrapassam o inimaginável, né? A gente vê intrigas, pessoas se desrespeitando, pessoas mal educadas, não colaborativos, competitivos. E cada vez mais, como eu falei, essa estrutura familiar está sendo desfeita, né? Eu trabalho em uma escola há 20 anos, então eu já convivo com os mais diversos tipos de família. E é muito triste quando você percebe que tem família que não percebeu a importância disso, que tem pais e mães que vivem a sua vida de uma forma tão egoísta, sem olhar para o filho. Só um exemplo para vocês. Na época, a gente tem período integral, então as crianças chegam às 7 da manhã e vão embora às 6 da tarde. E teve uma época, nos últimos anos não, alguns anos atrás, que fez um frio muito intenso, então o pessoal das professoras do infantil pararam de dar o banho para as crianças irem embora à tarde, porque o banho na escola não é assim que a gente faz em casa, a gente entra em casa, no banheiro, fecha só com aquela criança e dá banho. Não, é uma fila de criancinha, né? Então você tem que dar banho ali, trocando. Então judiava das crianças para dar banho, então tirou esse banho da tarde, dava o banho de manhã e à tarde não, porque você supõe que a mãe vai dar esse banho quando chega em casa. E aí nós tivemos uma reclamação de uma mãe que ela disse que ela precisava que a criança tomasse banho porque ela deixava ele às 7 horas da manhã na escola e quando ela pegava a criança às 6 da tarde, como ele já tinha tomado banho e estava alimentado, ele dormia até o outro dia às 7 horas da manhã. E como ele não estava tomando banho, ela tinha que dar banho em casa e ela ficava acordada até às 9. Nossa, coitada. Então não podia. Agora veja bem, então ele chega às 7 da manhã, ele fica até às 6 da tarde, ele entra no carro dormindo, alimentado, ela colocava na cama, ou seja, o convívio com essa criança é quanto? Zero. Então como é que ela vai passar alguma noção para essa criança? O que ela vai ensinar para essa criança? O que ela está convivendo com essa criança? Nada. Tem um outro exemplo de uma mãe que a criança caiu em casa e precisou colocar aqueles pinos, sabe, ficar os coisas tudo para fora, assim. E o médico deu um mês para essa criança na escola, porque não podia na escola com o braço daquele jeito, que ela podia se machucar mais e machucar as outras crianças. Passaram uns 10 dias, a mãe foi à escola pedindo, pelo amor de Deus, para a diretora permitir que a criança fosse para a escola, porque já faziam 10 dias que ela não ia na academia, ela estava fazendo unha, ela não podia arrumar o cabelo, porque ela tinha que ficar com a criança o tempo todo. É isso, sobre isso. Então, vejam bem, que família, que estrutura, que noções de respeito, de convívio, de amor, de moralidade essas crianças estão tendo? Nenhuma, porque eu acho que tem muita gente recebendo filhos achando que é apenas uma exigência social, porque a gente começa a namorar, o pessoal cobra o noivado, você noiva cobra o casamento, você casa cobra o filho. E aí acho que a pessoa vai nessa toada e acha que vai ter que ter um filho, mas isso não significa que eu vou cuidar do meu filho, né? E quando a gente fala em cuidar, não é só cuidar, como eu falei, necessidades básicas, são as necessidades morais, espirituais, os exemplos, né? E isso está muito complicado, né? Então, a gente precisa parar e perceber o que a gente está fazendo com aqueles que são nossa responsabilidade. E em casa, a gente sabe que nós somos mais espontâneos, digamos assim, né? O convívio em casa é diferente daquele convívio que a gente tem em sociedade. Em sociedade, a gente usa um certo verniz, né? Se alguém chega e fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente pode até pensar, mas a gente muitas vezes não verbaliza.
porque, né, não dá, né? Então a gente fica quieto. Só que em casa, a gente já não tem todo esse cuidado, né? Do jeito que vem, vai, né? Então, essa espontaneidade, ela tem duas faces, né? Ela se torna maravilhosa quando sabemos nos colocar limites e respeitar o próximo, né? Se a gente pode ser espontâneo em casa, que bom que a gente pode ser espontâneo em casa, né? Porque cansa também ficar o tempo todo se segurando, né? Usando essa máscara social. Isso é ótimo. Mas, quando essa espontaneidade que a gente tem com os nossos familiares se torna uma arma, né? A gente ultrapassa as barreiras do bom convívio e deixamos o nosso lado sombra transparecer dentro de casa. Então não adianta a gente ser uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, um bom filho na rua, e quando a gente chega dentro de casa a gente vira um tirano. A gente não respeita, né, a pessoa que escolheu caminhar com a gente não respeita aquela pessoa que nos recebeu como filho, a gente não colabora, a gente, pelo contrário, parece que faz tudo para tornar aquele convívio infernal, né? Então a gente precisa pensar direito como que a gente faz. E quem se dá conta de que em casa nos desfiles do bem social, que nos torna bem aceitos pela sociedade e acabamos por deixar transparecer o que há de pior em nós, né? Às vezes a gente passa por uma situação assim, né? A gente acha que o nosso filho tem N defeitos. Nossa, você não ajuda em casa, não arruma uma cama, não faz nada. Aí você vai buscar sua filha na casa de uma amiga e fala assim: nossa, mas que belezinha que ela é. Não, nossa, olha, ela dormiu aqui, ela arrumou a cama, ela me ajudou a lavar a louça, né? Ela foi no supermercado comigo. Você olha e fala: nossa, mas comigo não faz nada disso. Como assim? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Eu pensei que esse alguma coisa para ela. Não é possível. É que tá comum aqui, né? Porque às vezes acontece. Porque isso, às vezes a gente é de um jeito com quem a gente mais precisaria demonstrar amor, e com as outras pessoas a gente é de outro jeito. E não é para ser assim, né? Os mais próximos são as pessoas a quem a gente mais deve amar e respeitar, assim como estender isso para os outros. Né? Não deixar só para fora de casa. Não é para isso, né? E afinal de contas, as pessoas que mais amamos não são justamente aquelas que fazem parte da nossa família? É para ser assim, né? É para ser dessa forma. Quem a gente deve amar mais, quem está mais próximo da gente, o pai, a mãe, os irmãos. Lógico que a gente vai construindo outras relações e conhecendo outras pessoas, que a gente fala assim: meu Deus, né? Mas essa minha amiga parece que eu gosto mais dela do que da minha irmã. E a gente sabe também que a doutrina espírita explica isso, né? Que são a nossa família espiritual. São pessoas que não têm laços de sangue conosco, mas que a gente tem afinidade, tem um amor, porque a gente já encontrou com essas pessoas em outras ocasiões, já convivemos e estamos nos reencontrando agora, e esse amor aflora novamente. Isso é normal, né? Então, o convívio familiar é um pequeno exemplo do que nos espera. É o nosso treino para convivermos em sociedade para toda a eternidade. Né? Então, a gente tem que começar desde já a mudar esse padrão vibratório dentro da nossa casa, incentivando o diálogo, o respeito, a educação. Né? Essas três condutas são essenciais para que a gente tenha um convívio social excelente dentro de casa e fora dela. Né? Então, essas são condutas e posturas básicas para qualquer relação. Então, quem aprendeu dentro da sua casa a respeitar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus avós, né? Enfim, todas as pessoas, quando essa criança, esse adolescente sai de casa, ele vai estender isso para o restante das pessoas. Se ele aprendeu dentro de casa que ele tinha que respeitar o seu avô, a sua avó, que são idosos, quando ele encontrar um idoso na rua, ele vai ter a mesma postura. Ele vai respeitar da mesma forma. Agora, se ele não foi ensinado a fazer isso, da mesma forma, ele também não vai respeitar ninguém na rua. Né? Não tem como. Então está aí a nossa responsabilidade dobrada, pois é dentro de casa que estão os espíritos com os quais a gente possui maiores dívidas, com aqueles que a gente cometeu erros terríveis. Então, às vezes, aquele filho rebelde, né? Aquele irmão que a gente fala que é insuportável, que a gente não consegue, a gente tem que parar e pensar, porque nós temos conhecimento e a gente sabe que a quem mais foi dado vai ser cobrado. Então, é inadmissível para alguém que se diz espírita, que está tentando ser espírita, que já leu alguma coisa, que já ouviu alguma coisa sobre isso, dizer que não está conseguindo encontrar um caminho para minimizar os conflitos na sua família.
Porque a gente sabe que o caminho é o amor. E quanto mais conflito a gente tem com aquela pessoa, mais a gente começa a falar, meu Deus, eu estou com conflito agora, imagina o que aconteceu antes. Então Deus me deu uma oportunidade de correção, eu preciso aproveitar. Né? Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde os espíritos se manifestam dessa forma. Os que encarnam numa família, sobretudo com os parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então é mais ou menos o que a gente está falando. Existem espíritos que são agrupados porque são simpáticos e encarnam juntos para se auxiliarem na evolução. Mas existem os casos em que existiram sim pendências, né, que vão ter que ser resolvidas agora. E não tem como a gente fugir, porque como eu falei, se não resolver agora, tem mais uma encarnação, outra encarnação, e as coisas vão ficando cada vez mais próximas. Nessa, a gente, por exemplo, nasceu como irmãos. Né, com uma diferença de idade. Não deu certo, na próxima vez a gente vem como gêmeos. Né, vai aproximando. Na próxima vem com gêmeos, aqueles grudados ainda. Imagina, com a cabeça grudada. Aí não tem como fugir. Esse é a vez. E assim vai indo, até a gente entender que vai ter que se amar de alguma forma. Não tem jeito, né? Quando Jesus diz que a porta do progresso é estreita, ele quer dizer que tem uma parte da minha evolução que é comigo, através do meu autoconhecimento. Então a porta estreita que a gente tem que passar é a que está dentro da gente. Se autoconhecer, se autoanalisar e conseguir identificar por que eu não consigo ter uma relação harmonizada com aquela pessoa e buscar uma maneira de harmonizar. Porque a família é a base da nossa construção moral aqui na Terra, né? A gente precisa entender que é na relação com o outro que a gente amplia os nossos vínculos e a gente evolui. Né? Não tem como dizer que eu melhorei. Nossa, olha, eu conheci a doutrina espírita, eu comecei a estudar o livro dos espíritos, Evangelho lá, eu faço toda semana, é uma maravilha. Aí a sua irmã como vai? Não sei, faz 5 anos que eu não falo com ela. Nossa. Quer dizer, onde é que está a evolução? Eu também compreendo, assim como vocês, que existem relações que a gente tenta de tudo e que tem que se afastar. Isso também é um fato, não vamos ser hipócritas. Porque também não depende só de mim, né? Não depende só de uma pessoa. Às vezes você faz de tudo para se harmonizar com aquela pessoa, mas a pessoa não aceita, a pessoa não quer, ela continua insistindo em te machucar. Então, nesses casos, o melhor a se fazer é se afastar. Mas esse afastamento não significa que você fica ali hoje. Não, mas eu vou ver se Deus é Pai, vai cair. Nossa, eu vou ver. Quando eu ver, eu vou falar, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Não é assim. Você se afasta e continua em vibração por aquela pessoa. Você ora para que Deus toque o coração dela para se melhorar. Você pede que a vida dela seja boa, saúde, que se for permitido pela espiritualidade, que ainda nessa encarnação vocês possam se entender. É essa a nossa postura. Né? Porque também não adianta a gente tentar se harmonizar com uma pessoa e bater na porta dela e falar, não quero falar com você. Aí no outro dia você volta de novo, você não entendeu que eu não quero falar com você? Aí não tem como fazer. Só nos resta realmente nos recolher e pedir a espiritualidade que tome conta dessa situação e a gente possa fazer o nosso melhor, né? Então, como é que a gente vai preparar homens de valor para o amanhã se a gente não der a base familiar? Que criança sem orientação, sem educação, é marginalização à vista. Gente, é muito difícil. A gente, às vezes, quando fala em marginalização, a gente já pensa em pessoas que vivem em situação precária, economicamente dizendo. Né? A gente já pensa no pessoal que mora, né, em comunidade, e não é assim não, viu? Vocês podem ver aí, a gente vê na mídia, quantos adolescentes, quantas crianças de origem, né, social elevada cometendo crime, fazendo atrocidades, e isso tudo é culpa de quem? É do pai e da mãe. Ah, mas eu dei tudo para ele, como que pode? Ele deu tudo que o material, mas é a formação moral. Eu costumo dizer que tem muitos pais preocupados em aula de inglês, aula de natação, porque quando fizer 15 anos meu filho vai para a Disney, né, porque o filho de todo mundo foi, meu filho tem que ir. Né? Não importa se eu vou ter que fazer empréstimo, endividar, mas meu filho vai. Então eu apresento tudo de melhor para o meu filho. Mas e Jesus? Em que momento você apresentou Jesus para ele?
Quando foi que você sentou e falou, olha, esse aqui é Jesus, ele veio para a terra, ele nos apresentou a lei de amor, olha os exemplos que ele deu, olha como ele agia, né? Isso tem que ser desde pequenininho. Quando é que você pôs o seu filho sentadinho para fazer o evangelho no lar com você? Ah, não, mas enquanto ele está fazendo o evangelho no lar, ele está jogando videogame. E o videogame dele inclui o quê? Dar tiro em todo mundo e matar todo mundo, né? Que a maioria dos videogames hoje que a criançada gosta é isso. É sangue explodindo na telinha lá o tempo todo. Então, quer dizer, você está falhando. Você está falhando. Se você assumiu a responsabilidade de receber um espírito no seu lar para você encaminhar, então encaminhe. Né? Depois não adianta chorar. Né? Então, a gente precisa entender isso. E a literatura espírita ele tem um conteúdo farto sobre isso, né? Pois se há uma mensagem que nos é passada de forma contundente pela espiritualidade, é a importância da família para o nosso progresso e progresso da sociedade. Não é só o nosso progresso individual, porque nós estamos preparando os espíritos que vão dar continuidade. A gente daqui a pouco está retornando, né? Pode ser daqui a 5 minutos, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Vejam o que aconteceu com o pessoal aí da queda do avião em Vinhedo. Ninguém que entrou naquele avião imaginava que a viagem ia ser um pouco mais longa do que eles estavam prevendo, né? Que o destino seria outro, mas aconteceu. Então, a gente está preparando os espíritos que vão dar continuidade, que têm a responsabilidade de continuar conduzindo a Terra para a regeneração. Mas se a gente não começar a dar a importância necessária para a família dentro dos lares, isso não vai acontecer. Vai demorar muito mais do que o previsto pela espiritualidade. Vai demorar muito mais pela nossa própria falta de atenção, né? Então, a gente precisa compreender que é dentro da família que a gente reencontra Jesus, através do amor dedicado aos nossos companheiros de jornada. Vivemos o verdadeiro cristianismo e sendo caridosos dentro de casa. E a caridade aqui deve ser compreendida em sentido amplo, porque ela se manifesta através do exercício da paciência, da escuta ativa, do silêncio, da educação, do respeito àqueles que caminham conosco. E a espiritualidade também fala para a gente que desfazer a família é desorientar a humanidade. Né? Hoje em dia a gente vê algumas coisas, né, que, como eu falei, as famílias estão tendo uma formação diferenciada e a gente precisa aceitar, respeitar e acostumar, digamos assim. Mas a gente vê algumas coisas que também passam um pouco da curva, né? Trisal, umas coisas assim que, né, que é fora da curva. Aí o pessoal já começa a também interpretar de forma equivocada. E aí a gente começa a ver uma sociedade, né, realmente desorientada. Porque não é sem valor de falar, meu Deus, como é que você vai mostrar como eu falo com uma criança? Não, eles são casados, é um homem e duas mulheres, duas mulheres e um homem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que passar o valor correto também para os espíritos que estão chegando, né? Então Deus fez o homem ser um ser social para que se iniciasse um mundo dentro de casa, representando todo o universo dentro do lar. Olha que interessante. Dentro do lar, para a criança, representado todo o universo. Porque ali também ele vai ter que encarar as diferenças, ele vai ter que aprender a respeitar a autoridade, ele vai ter que aprender a respeitar o tempo do outro, o jeito do outro, né? Vai ter que aprender a se colocar de uma forma aceitável, porque ele vai sair dali, como eu falei no início, e vai conviver de uma forma mais ampla, usando os valores que ele aprendeu. Agora vejam bem, se você pega uma criança, você deixa a criança fazer tudo o que ela quiser, ela faz tudo o que ela quer. E isso existe muito, né, gente? Nossa Senhora, é tudo sim, 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 sim. Aí essa criança, mais ou menos com 2 anos ela vai para a escola. E aí ela quer o brinquedo de um outro menino. E o outro menino não vai dar, né? E o outro menino não quer dar, é direito do outro, né? A outra família também talvez não tenha ensinado aquela criança a dividir. E aí como é que faz? É 2 crianças jogadas no chão esperneando. E a professora louca, descabelando, tentando administrar o conflito, que não deveria existir. Porque se aquela criança tivesse aprendido em casa que nem tudo que ela quer ela vai receber, ela não entraria nesse contexto tão, né, de ficar tão desestruturada por conta de brinquedo. Né? Então, me parecem coisas bobas, mas é o reflexo do que acontece em casa. Né? Outro dia também, eu uso muito exemplo na minha vivência, né, porque outro dia uma criança correndo na quadra acabou batendo a cabeça em alguma coisa, e fez um galo, né, passou pomada, mas a gente chama a mãe, né? A mãe chegou, a mãe falava assim para a criança, pode me falar, quem fez isso em você? Né?
Quem fez isso em você? A menina, não, eu bati a cabeça, mãe. Não, pode contar. Quem foi que fez isso em você? Ou seja, a mãe já chega querendo atribuir culpa a uma terceira pessoa que não aconteceu. Um modo expiatório. Não aconteceu, ela estava correndo e bateu a cabeça sozinha. E aquela mãe querendo um culpado, porque o meu filho, minha filha nunca é culpada. Né? Outro dia também, um menino lá pendurou na tabela de basquete, mas pendurou mesmo, a tabela veio abaixo. Né? E aí, não, meu filho não tem culpa. Porque com certeza essa tabela já não tinha tido manutenção. A tabela teve manutenção agora nas férias de julho. Né? Ele foi exagerado, ele é grandão, ele sacudiu o negócio quebrou. Não, meu filho não tem culpa. Então você não está ajudando o seu filho, porque quando ele aconteceu alguma coisa no trabalho dele, na vida profissional, ou quando ele tiver uma recusa amorosa, você também vai falar com a menina, não, você vai namorar meu filho? Sim. Você vai ficar com ele porque ele gosta de você e você vai ter que namorar sim. Não tem jeito. Né? Não, você vai contratar o meu filho sim. Ele estudou, ele se preparou, a vaga é dele. Não tem como fazer isso, gente. Não é esse o nosso papel, né? Então, a gente tem que entender que ninguém aqui foi criado para viver sozinho em parte alguma. Nós todos precisamos de todos para nos completarmos numa felicidade. E se a gente quer ser feliz, a gente tem que trabalhar pela felicidade daqueles que estão viajando conosco. Olha que interessante. A gente não pode ser egoísta e pensar só em nós, porque nós somos seres sociais. Então, tudo que a gente fizer, a gente precisa se esforçar para que esse benefício seja ampliado por quem está em torno de nós. E é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, a gente vai construir o caminho para esse planeta de regeneração que a gente espera, né? E é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar, que a gente precisa viver em família, não só com a nossa família de sangue, mas com a família que a gente cria pelos laços de afeto, né? Com a família do trabalho, com a família da escola, com a família do nosso núcleo religioso, né? A gente sempre fala que a nossa casa espírita vira uma família, não é? A gente já sabe que nós somos irmãos pela parte do nosso pai, que nos criou, né? Mas não adianta só saber, a gente precisa vivenciar isso também, né? Porque nós todos estamos ligados pelo laço de afeto, pelos laços de carinho, independente dos nossos laços de sangue, né? Porque se fosse assim, o que seria então dos filhos adotados? Então estão relegados eternamente a não ser amado por ninguém? Muito pelo contrário, eu uso um exemplo novamente. Fui adotada, fui criada com muito amor, né? Então, nós somos seres sociais para aprendermos a conviver com os outros e nos melhorarmos. E enxergar no outro aquele que faz parte do meu dia a dia como alguém que vai me ajudar a ser melhor. Pois são daqueles que temos mais dificuldade de convivência e relacionamento que virão nossas maiores lições do Evangelho de Jesus. Então vejam só, se nós não encontrássemos dificuldades nas relações, a gente não aprenderia nada. Pensem nisso, se a gente viesse aqui para a Terra e a nossa vida fosse um paraíso. Todo mundo feliz, todo mundo contente, sem dificuldade nenhuma. Onde haveria crescimento? Lugar nenhum, a gente ia ficar acomodado, porque a gente tem uma tendência a ficar acomodado, né? Não íamos nos esforçar para usar a nossa inteligência, não íamos usar a nossa vontade, porque já estava bem para nós. E assim é com os nossos filhos, né? Deus age conosco como a gente age com eles. Quando uma criança está aprendendo a andar, a gente não tem que deixar cair nos tombos. Tem que deixar, a gente evita, mas tem hora que não dá. E se a gente ficar segurando a criança no colo o tempo todo, ela também não aprende a andar. Se é para aprender a andar com 1 ano, mas você fica segurando a criança no colo, vai aprender a andar com 3. Porque você não está oportunizando as experiências que ela precisa. E Deus age assim com a gente também. Então, que a gente possa vivenciar dentro da nossa casa o Evangelho do Cristo, transformar o nosso lar em um templo de amor, de respeito, de parceria, de diálogo, de ajuda mútua, né, de dedicação, de luta por ideais nobres. E quando a gente fala em transformar o nosso lar em templo de amor, além de viver o Evangelho de Cristo, né, é pautar as nossas ações na base da educação. E quando eu falo em educação, é no amplo sentido, sabe? Não é educação só, educação intelectual, é educação de ser polido. É ser educado realmente em todos os itens que é necessário. Sabe? Ter educação moral no convívio com as pessoas, né? Educação intelectual, educação moral e principalmente educação espiritual, né? E essa educação é responsabilidade da família, por isso que ela é tão importante na nossa caminhada terrena. Que a gente possa então
aproveitar esse convívio familiar para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento e termos responsabilidade com aqueles que estão chegando e necessitando do nosso auxílio. Então era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, agradecendo a direção da casa pelo convite, que todos nós tenhamos um domingo abençoado e uma semana iluminada por Jesus. Obrigada.